Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, né? Escutando? Oi? Tá muito baixo o seu áudio. Ficou melhor? Ok, obrigado. Oi, Ju. Oi, Laís, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Gente, o moderador e o Nath não apareceu ainda. Ainda não. Tomara que eles estejam entrando. Se o Nath não entrar, eu posso assumir que eu tô como suplente na sessão. Mas e o moderador? O que que a gente faz sem o moderador? A Daí, gente quando o moderador some, a líder também assume. Né, Ai, Ju? mesmo? A quebra-galho. É Muito bom, assim. Juliano. E aí, Laís, gostou da experiência? Nossa, eu participei de 3 sessões já como líder de sessão. Eu peguei só professor top, gente. Ai, que Que bom. legal. Tinha até um do Chile.
Fiquei sim. Então, também hoje de manhã que eu participei, ele era fora do Brasil. Aí ele ia falar, aí ele até confundia, tinha hora português. Eu não lembrava as palavras, como que ele tinha. Aí eu Achei bem também. legal o de hoje. Mas os outros também foram bem legais. Já que estamos aqui, vamos conversar, né? Você é da onde, Jefferson? Sou do Rio de Janeiro. Viu? Você é Daqui. doutorado, tá? Isso, eu estou no programa de doutorado da UFRJ, Em administração ou contábil? em contábeis. Ai, que legal. Mas também. Ah, muito bom, muito bom. Hoje de manhã tinha outras pessoas de doutorado, mestrado em contábeis apresentando trabalho. Eu falei, "Ai, que legal, gente. Porque as outras sessões que eu participei, isso era da ADM. Eu assisti duas, uma na quarta e uma na quinta. Muito legais também. A de ontem só tinha o pessoal do Ceará. Muito legal. Muito legal, muito legal, muito bom. E a de quarta-feira, se não me engano, também foi uma sessão muito boa. E aí eu peguei uma sessão falando sobre, que tratava sobre diversidade. Muito legal. Sobre empoderamento feminino e tudo mais. Muito legal. Será que vai ser só a gente, Janaína? Oi? Não, é isso que eu tô aqui. Não, mas vamos esperar mais um tempo, porque tem outras pessoas que vão apresentar que não estão na sala, Hum. né? Aí, porque assim, nós três somos um caso, o Jefferson e falta mais uma. É, na sala que eu estava hoje cedo, teve um artigo que não apareceu ninguém, então às vezes nem aparece. Hum. Vou só mandar mensagem aqui no grupo. Oi, Nath, tudo bem? Tô bem, tô esperando você entrar na sala. Não, é 16, amigo. É 16. Ai, Janaína, o Nadson vai entrar? eu falei para ele entrar, porque pelo menos não tem mais trabalho, né? Então é só ele assumir o papel aí. Acho que O agora sim. microfone está desligado. Agora tá, estão me ouvindo? Sim.
Ah, É, boa tarde, Edson. Tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Desculpa pela questão do horário aqui. Eu me equivoquei um pouco, mas eu acho que agora dá para dar continuidade no evento, né? Desde já gostaria de saudar a todos e todas, né, por estarem aqui presentes. É uma satisfação muito grande reencontrar, que bom aqui, né, neste momento. Não sei se o professor já o professor Robson, né? Acho que ele não entrou, que ele que era o moderador, acho que ele não Você entrou tem o ainda. contato dele para mandar uma mensagem para ver se ele Pois está é, entrando? eu mandei aqui, mas ele não chegou a entrar. Assim, a gente espera mais um pouquinho aqui, 2 minutinhos aí para ver se ele vai entrar, porque daí senão a gente pode iniciar, né? Tranquilamente, para não atrasar o cronograma, tudo direitinho. Os 3 trabalhos estão aqui da sessão, né? O primeiro, que é o Não, falta um. Dorio, né? Da Univale está aqui? Acho que não, né? Do chat GPT, o FRJ. Aqui, prazer, professor. Igualmente, e o pessoal da UFO também, né? É uma satisfação encontrá-los agora aqui online. Então, vamos ver se eles vão entrar. Então, daqui 2 minutinhos a gente já inicia, independente do processo, tá ok? Sim, E aí, senhor. inicia com o primeiro, então, se eles não chegarem, né? E a gente dá início aí, que é justamente o segundo trabalho, né? O segundo caso de ensino, que é você reconhece quando a inteligência artificial se equivoca, né? O caso de ensino sobre o chat GPT e contabilidade. Foi elaborado pelos alunos da UFRJ e também, na sequência aí, assistindo a queda do Netflix, elaborado aí pelos discentes da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos ver aqui. A gente se encontra assim, né, Ju? Verdade, né? Online, né? Mas ainda vai ter a oportunidade do presencial, né? Com certeza, com certeza. Que Vai, bom assim, encontrá-la por aqui. prazer. Vamos dois, Juju, então. Laís também está por aí. Ver se eu já coloco aqui direitinho para compartilhar. Então vamos iniciar, né? Justamente o pessoal não chegou, vamos iniciar para a gente introduzir aí o processo. Então a dinâmica é sempre primeiro assistir os vídeos, né? 8 minutos aí. Meu nome é Antônio Nades, vocês já me conhecem, né? Eu sou professor lá da FASF, né? Da Faculdade Sagrada Família de Ponta Grossa, e eu sou o líder da sessão. Bem, essa sessão está estruturada, né? Para ter o moderador também, mas na ausência do moderador, acho que podemos fazer uma discussão também após os 8 minutos, então eu vou dar algumas contribuições de acordo com o que eu assisti, com o que eu li também do material de vocês, e aí sinto-se à vontade para entrar também no debate, né, no sentido de contribuições dos demais casos. Por enquanto só 2, né? E aí eu vou passar aqui, né, o vídeo, né? O primeiro justamente
o caso, você reconhece quando a inteligência artificial se equivoca, né? O caso de ensino sobre o chat GPT e contabilidade dos discentes da UFRJ. Então, eu vou passar aqui. Então, se tiver tudo ok em áudio, vocês me avisem, tá? Por gentileza. Deixa eu ver aqui. Quando uma inteligência artificial se equivoca? Essa. Você reconhece quando uma inteligência artificial se equivoca? Este é um caso de ensino sobre ChatGPT e contabilidade. O vídeo tá pausado, né? Seu microfone, né? Para você, está passando ou está pausado? Tô passando sem áudio. Tá, tá sem áudio. Tá sem áudio. Sem áudio? Você configurou na hora de você compartilhar, você colocou compartilhação do computador? Sim, peraí, um momento, só que eu vou tentar novamente compartilhar aqui. E aí tenta aumentar o áudio também do YouTube. Hum. Vou ver se agora vai aqui. Ver se agora. Você reconhece quando uma inteligência artificial se equivoca? Tá dando certo aí agora para vocês? Agora sim. Ah, perfeito. Este é um caso de ensino sobre ChatGPT e contabilidade. Este estudo foi desenvolvido pelos alunos do programa de pós-graduação da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ, Fabiano Barbosa e Jefferson Silva, sob orientação da professora Araceli Ferreira. Como objetivo, este estudo busca desenvolver em estudantes de graduação e pós-graduação em ciências contábeis a capacidade de criticar e avaliar respostas geradas por aplicativos, como nesse caso o ChatGPT, na solução de questões contábeis, sendo propostas questões de ensino para atingir esse objetivo, o que também abre caminhos para que haja debates em sala de aula, desenvolvendo as questões argumentativas do educando. O caso de ensino se inicia apresentando as personagens Melissa Greenfield, recrutadora, sócia da Natural Intelligence, e o senhor Joel Goldbeck, controle da Sagaz do Brasil. O senhor Joel, ele queria mudar o perfil do seu antigo posto de coordenador contábil, resolvendo Márcio, desligar tá no máximo o som do o YouTube? coordenador, buscando Tá, está. profissionais mais novos, que Mas acho estivessem que mais envolvidos, inteirados com as novas tecnologias, cada vez mais integradas e inteiradas nas rotinas contábeis. Ocorre que ele queria profissionais mais em custo menor, por isso buscava profissionais recém-formados ou com pouca experiência, o que permitiria talvez poder de barganha maior no processo de contratação. Após inúmeras tentativas e insucessos, Melissa expôs as dificuldades de se encontrar profissionais ao senhor Joel. Com isso, possibilitou que esse escopo
fosse ampliado, buscando profissionais mais experientes, ainda que fossem com remunerações maiores, porém que trariam essas questões críticas e mais avaliativas em relação às demandas que são exigidas para a posição requerida, que é de coordenador ou coordenadora contábil. Pode ampliar o seu escopo, não limitando as questões de formação e entendendo as necessidades e características que certa experiência poderia contribuir com a questão da criticidade e de situações vividas. Melissa conseguiu recrutar a candidata Valéria, que começou na Sagaz do Brasil de forma imediata. Resumindo as notas de ensino, como já falamos, o objetivo é levar os estudantes a desenvolver um pensamento crítico, não questionando, né? Questionando as situações em que são colocados no dia a dia, não se limitando às respostas ou informações a eles ou a elas encaminhadas. Como fontes e métodos de coleta, esses casos de ensino foi inspirado em algumas publicações de alguns periódicos norte-americanos que buscaram trabalhar a questão dentre outras ferramentas, o ChatGPT também. Além de matérias publicadas na imprensa nacional. Outro ponto na questão da coleta de dados é que foi-se utilizado as informações retiradas, questões do exame de suficiência, do CFC, mais precisamente a segunda edição, de modo a trazer mais próximo possível, né, dessa exigência que é ser contador ou contadora. Dentro das notas de ensino, também observamos as relações com os objetivos dos cursos e das disciplinas, bem como as disciplinas sugeridas para o uso do caso. Então, buscamos uma amplitude, né, uma determinada amplitude que proporcionasse esse teste de vários pontos no decorrer do curso de contabilidade, desde mensuração de ativos e passivos, passando pelas questões éticas profissionais, provisões passivos contingentes, tributos sobre lucro, como esses casos também foram abordados no caso de ensino. Como possíveis tarefas aos alunos e alunas e propostas de soluções, busca-se simular um processo seletivo em sala de aula e desafiá-los a avaliar se as soluções do ChatGPT, assim como foi apresentado no caso de ensino, para que eles possam desenvolver esse argumento, expor discursivamente suas avaliações, justificando suas respostas. Como organização da aula, propõe-se 3 tempos de 50 minutos, os 2 primeiros para a realização das atividades individuais e o último para que sejam apresentadas as respostas. Mais uma vez, obrigado e nos vemos no CMA de 2023.
Até lá. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver aqui. Voltar de novo aqui. Muito bem. Estão me ouvindo aí? Primeiro que é muito interessante, assim, nos anos anteriores que eu participo do SEMEAD, geralmente tem mais casos na área de administração, né? Então, participar de sessão que tenha casos na nossa área é muito bacana, principalmente porque a gente tem que mudar essas práticas de ensino. Então, tem dois casos bem interessantes, né? Agora o primeiro aí com Jefferson e equipe. Inicialmente eu trouxe alguns pontos também para conversar com o Jefferson, né, que acho que pode de melhorias, e aí fica a seu critério, Jefferson, também conversar com o seu grupo para ver se pode melhorar, né, no que refere-se ao caso de ensino. De antemão, está bem interessante, né, no que refere-se ao chat GPT aí, principalmente porque é um assunto muito em voga atual e que os alunos realmente utilizam. Então, eu vejo que é muito interessante quando você desenvolve aí com o seu grupo, né, um trabalho em um caso de ensino tão próximo dos alunos. Então, acho que isso é muito louvável no que refere-se à construção do seu caso de ensino. Os pontos que eu vou colocar aqui, e depois eu vou abrir também para os colegas aí, professores, né, professoras, que possam compartilhar também e dar suas contribuições, não vou me delongar muito assim, para abrir o espaço para que todos e todas possam estar falando. É, a primeira questão, né, que quando você traz aí no seu trabalho é sobre a sua introdução ali. Então, o que é que eu senti na sua introdução? Que você, na introdução, você antecipa os pontos lá das notas de ensino. E eu creio que você pode deixar a introdução só para falar mesmo do caso, né? Entrar no caso, como você bem coloca lá no tópico 2 ali, quando você entra diretamente no caso. Então, eu acho mais interessante, principalmente para esse aluno, né, contextualizar. E aí, na introdução, você coloca, olha, esse caso de ensino vai ser trabalhado e etc. Eu creio que você pode deixar para as notas de ensino mesmo, direcionar esses pontos nas notas de ensino, já que vai ser para o professor mesmo ali, aquelas notas e afins. Então, isso que eu acho que vocês podem melhorar também. Mas, claro, né? Isso você tem que pensar com o seu grupo, mas é o que eu vejo também, visualizando outros casos de ensino e avaliando. Então, eu acho que você pode melhorar nesse ponto aí também, e visualizar junto com sua equipe o que, que fica melhor e mais atrativo também. Um ponto que me chama muita atenção no seu trabalho é o título. Eu acho que o título ele pode ser mais atrativo ainda para os alunos, certo? Para não parecer uma chamada de artigo, né? E aí os alunos eles tomam um certo receio. Geralmente os casos, né, os títulos dos casos, você pode também aí abusar um pouco da criatividade, porque a ideia é chamar a atenção mesmo dos alunos para que eles não pensem que, vou ler um artigo, né? E aí a gente já conhece o nosso alunado, como é, né? Vê ali um título, ele já se interessa ou não num processo, em fazer uma leitura mais aprofundada e afim. E o caso não, o título ele tem que ser mais instigante. Então, eu creio que vocês têm possibilidades aí de melhorar esse título e deixá-lo assim mais, até mesmo criativo. E tem uma questão também no texto de vocês, né? Mas talvez isso seja uma questão de forma e tudo mais, que é a quebra do texto, muita quebra no texto. Então, vocês devem visualizar direitinho como vocês amarram o caso para ele ficar bem fluido, porque o estudante também não tem aquelas quebras de pensamento e de diálogo aí. Então, talvez se você deixar menos quebrado o texto, né, em um texto maior, em um parágrafo maior, creio que vai ficar mais interessante para esse aluno que quer dar uma fluidez no contexto. Uma coisa que vocês acho que desenvolvem direitinho, né, o caso e etc., traz as falas, que eu acho bacana, né, trazer as falas num contexto para o aluno se sentir dentro do caso, mas eu senti a falta do dilema, de vocês, no final, apresentar o dilema do caso de ensino de vocês, né? No sentido de uma interrogação no final. O que é que esses alunos, né, vocês estão propondo para esses alunos ao final ali?
E aí o dilema é ele que vai perpassar também todas as notas, as questões de ensino também. O Jefferson. O professor Nath, muito obrigado mesmo pelas contribuições, são muito ricas aqui, e enfim, assim, como o senhor bem colocou, foi um artigo desenvolvido dentro da disciplina no primeiro semestre desse ano, né, com a professora Lacelli, na cadeira o nome da disciplina é Contabilidade Estratégica. Então, ela segregava em vários temas, né? É, no primeiro, aí tinham vários módulos ali dentro do semestre. Trabalhamos com desde, né, inteligência artificial, blockchain, questões comportamentais, capital natural. Então pegou um tema, ela falou, ó, afinal, gostaria que vocês desenvolvessem um trabalho que estivesse atrelado a esses temas, né? E acabou que uma ideia do Fabiano, falou, olha, tem uma ideia aqui que minha proposta era desenvolver o caso em cima do chat GPT, que a gente tinha apresentado o trabalho, e, e aí a gente foi desenvolver. Desenvolvemos duas histórias, né? Só que aqui a dele ficou bem melhor que a minha. Então, a gente, a gente foi desenvolvendo em cima, porque a dele voltada mais, como você bem colocou, eu acho que puxa um pouco a questão, às vezes, da visão, trabalhar com o aluno a visão externa, a visão do mercado, né? A minha proposta é mais voltada era uma história cujo protagonista era um professor. Aí a gente desenvolveu em cima disso, com base no que ele tinha já levantado em alguns artigos, aí até coloca ali alguns artigos lá de fora que já tinham pesquisado, né? E a gente começou a fazer esses testes, a gente chegou a fazer teste em sala de aula em determinados momentos, e até para ver a questão da consistência das respostas que a gente teria, né? E nessa linha a gente optou por utilizar a base, né? A gente observou os resultados, né? Se não me engano, esse ano foi algo em torno de, não sei se esse ano, mas historicamente tem em torno de 15%, né? Menos de 20% da aprovação nos exames de suficiência. Então, seria bem interessante avaliar esse ponto, né? E a gente se utilizou, né? Reestruturou um pouco algumas questões e utilizou para não ficar também muito grande, a gente tentou utilizar aqui 5 questões, identificamos aqui, acho que foram duas que o chat acertava e 3 que ele se equivocava aqui em alguns pontos. Então Ok. a gente trabalhou mais o desenvolvimento foi atrelado a isso. Perfeito. Eu vou passar o segundo também já agora, por conta do tempo, e depois a gente volta para a discussão geral, tá ok? E aí eu tenho mais algumas coisas também para falar dessa questão, né? O segundo casos de ensino é assistindo a queda da Netflix também, elaborado pelos discentes da Universidade Federal de Uberlândia. Já vou passar aqui para vocês também agora, e aí a gente também volta a essas discussões. Olá, não está compartilhando. Ok, passando aqui agora. Deixa eu ver se
Vai aqui. Deixa eu ver se... de Aí, nos últimos 12 anos, apresentou um crescimento progressivo da base de assinantes nos últimos 12 anos. Devido à pandemia da Covid-19, ela teve um impulso ao crescimento expressivo de assinantes, devido a um efeito positivo no setor de comunicação, isso afetando positivamente a Netflix. Então, durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento de assinantes. Consequentemente, em 2022, a empresa apresentou em janeiro de 2022 uma queda de assinantes. Por ela ser uma empresa que comercializa ações, ela divulga periodicamente suas demonstrações financeiras, relatório anual de desempenho e também uma carta aos investidores, documentos que são utilizados pelo stakeholder como fonte de informação para a tomada de decisão. Então, quando a empresa divulgou sua demonstração, seus relatórios trimestrais, anunciando, comparando os últimos 3 anos, houve uma desaceleração da receita e também uma redução do número de assinantes e, consequentemente, ela anunciou também que esperava uma perda de mais de 2 milhões de assinaturas para o segundo trimestre, né, de 2022. Consequentemente, essa informação, ela influenciou os investidores, impactou o mercado e o que levou, né, após essa divulgação dessa informação, a uma queda no valor do preço das ações da Netflix em 49%. Acabado pouco tempo adquirido essas ações, então essa informação, essa incerteza daquele momento fez com que ele vendesse todas as suas ações. Então, diante desse contexto, o financeiro e não financeiras da empresa impactaram no comportamento dos investidores e o preço das suas ações no curto prazo. As estratégias usadas pela Netflix após o evento da pandemia de Covid-19 são suficientes para sustentar o crescimento da receita de forma a proteger a lucratividade da empresa, mantendo-a como uma das maiores empresas de streaming do mundo? Nesse contexto, o caso propõe a análise das demonstrações financeiras, informações complementares da organização sobre o pressuposto da teoria da decisão e hipótese do mercado eficiente. Como objetivo, o caso de ensino tem como proporcionar um debate sobre a divulgação de informações financeiras e não financeiras e os possíveis reflexos na tomada de decisão de investidores. Assim, destina-se aos cursos de graduação e pós-graduação em administração e ciências contábeis. Sim, a gente sugerimos que o caso seja utilizado em disciplinas que discutem mercado financeiro, hipótese do mercado eficiente, tomada de decisão, estratégias administrativas e empresariais. Também a gente indica que a organização da aula para o uso do caso, ela seja organizada pelo docente de forma que tenha um tempo mínimo estimado de 120 minutos, porque aí o professor consegue fazer uma introdução da atividade, dar um tempo para os grupos se reunirem, realizar a discussão e encerramento da atividade pelo docente. A gente traz também algumas possíveis questões a propor aos alunos. Primeiro, considerando a informatividade a que se deve o problema da desvalorização das ações da Netflix, até que ponto as informações não financeiras estavam ligadas às informações das demonstrações financeiras? 2. Os relatórios financeiros dos anos 2020 e 2021 da Netflix
apontavam para o cenário de perda de assinaturas e decréscimo na receita da empresa? Houve informações suplementares Se ambos são investidores racionais e querem ter maior lucro com o menor risco possível, o que pode estar levando em consideração em suas decisões de investimento? Discuta a racionalidade do mega investidor. Está alinhada com o pressuposto da teoria da decisão ou com a teoria da racionalidade limitada? Essas são as referências utilizadas para construir o caso de ensino. Aqui eu deixo o contato das autoras e, por fim, deixamos essa mensagem aqui, essa frase de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Muito obrigada pela atenção. Olá, pessoal. Bacana. Vou voltar aqui. Deixa eu abrir aqui agora. Estou tentando voltar aqui. Você ainda está com participação. Já tá... Estão me ouvindo? Muito bem, parabéns aí também, mais um grupo que apresentou aí um estudo de caso super interessante. Agora eu vou colocar também no cronômetro aqui, justamente porque eu quero ouvir vocês também no processo de construção do caso de ensino. Inicialmente, eu achei muito interessante, o título me chamou muita atenção, né, no sentido de, assim, assistindo à queda da Netflix, né, fazendo uma alusão aí, e aí a gente começa a pensar, né, o quanto o estudante que tem um streaming, né, principalmente o Netflix tão divulgado aí, ele se interessa, né, assistindo a queda, mas que queda. Então isso foi bem interessante, né, para alunos de contabilidade. Eu achei super interessante a forma que vocês abordaram o título. Então realmente é instigador mesmo pensar nessa possibilidade, né, neste caso. E aí, outra questão que eu também coloco para vocês aqui é justamente agora no sentido de ajudar mesmo, né? O que vocês podem melhorar caso vocês entendam que há essa possibilidade também se tratando do caso de vocês. O que é que eu vejo? O caso de vocês, ele está muito bem dividido. E isso eu acho super bacana, porque o aluno ele consegue compreender aquela introdução, o que é que vocês querem desenvolver. Então, eu achei super válido mesmo a forma que vocês narraram, né? Fizeram a narrativa. Só que tem uma questão que eu acho que o excesso de referência no sentido dentro do caso, isso pode também assustar o aluno em entender que é um artigo. Por quê? Creio que essas referências vocês podem colocar depois ali como referências, né, do caso. Então não tem problema. No sentido de caso de ensino, a ideia é realmente que todas as referências que vocês utilizaram para desenvolver a narrativa, ele venha após. Por isso que vocês não precisam especificamente ali colocar as referências dentro do caso de ensino para que o aluno não quebre o pensamento dele e a fluidez de entendimento do caso, né? Porque toda vez que eu sei que há preocupação, principalmente em nossa área, né, e afins também, há uma preocupação muito grande ali, mas a configuração do caso de ensino, ele se altera um pouquinho no que refere-se a este ponto aí, né? Quando você coloca depois as referências que vocês utilizaram para a construção e narração do caso, e vocês complementam ainda falando que aonde vocês se basearam, né, para desenvolver esse material e afins, né? Então, de um caso verídico, que isso é muito interessante também para o estudante, né, de visualizar de uma maneira prática ali. Então, isso que é muito bacana. Então, acho que aquelas referências ali vocês podem deixar depois. Então, deixa o texto todo fluido também,
para que o aluno não fique dando alusão de textos que eles já têm que ler e afins, né? E também artigos, né, científicos. A ideia também, acho que até vocês no final deixou a frase ali bem interessante, né, desmistificar a questão do ensino e afins. Eu acho que o caso de ensino, ele traz essa quebra mesmo, né, e aí vocês podem desenvolver de uma maneira mais fluida ali, para que o aluno entenda, não, é um caso, eu vou me colocar dentro do caso, né, e não entenda que ali é uma coisa, tipo artigo, né, ou algum artigo científico nesse contexto. E aí tem uma questão também que eu acho muito interessante de que vocês colocam que esse caso ele é importante para os investidores também. E aí eu acho que complementaria que não só apenas para os investidores, mas também para os analistas de mercados, né? O buy side e o sell side também. Creio que é muito valioso esse caso de vocês no que refere para esses analistas também, né? Que tem também alguma eles têm uma influência, eles exercem uma influência na decisão das organizações, né, por meio dos resultados. Então, acho que não apenas para os investidores, mas para os analistas, que estes que transferem essas informações da Netflix para os investidores. Olha, tá assim, né, que alguns investidores, eles possuem esses analistas de mercado justamente para tomar essa decisão. Um ponto interessante que eu achei do trabalho de vocês também, do caso de vocês, é vocês introduzir a teoria da decisão. Isso eu acho muito válido ali para vocês, porque o aluno começa a compreender e fazer esse relacionamento da teoria da decisão. Então, isso eu achei bem interessante mesmo, da forma que vocês colocam. Outro ponto que eu acho que vocês podem detalhar, porque assim, as notas de ensino de vocês está bem interessante, está bem subdividido, está bem construída também, percebe-se uma preocupação que as autoras tiveram também no desenvolvimento do caso, mas especificar os objetivos educacionais, no sentido de colocar, olha, nós temos 3 ou 4 objetivos, uma vez que eu estou trabalhando com mais de um tópico, mais de um assunto, então não ficar só com geral, mas também vocês podem especificar um pouco mais no que refere aos objetivos, nas notas que já estão interessantes, que já estão bacanas já para o aluno, certo? E aí agora, né, depois dessas contribuições aqui, eu vou deixar aberto também, né, se vocês quiserem falar como foi a construção, e aí depois a gente abre para uma discussão geral, tá ok? Então vocês têm uns minutinhos aí ainda para conversar como foi o processo de construção do caso, como foi pensado, né, e quais os desafios também, né? O caso, ele surgiu na disciplina que a gente fez de teoria avançada do doutorado, onde eu, a Laís e a Ju, a gente era um grupo, né, que a gente fazia os trabalhos juntos, e nessa disciplina a gente tinha que construir alguns casos de ensino. E foi bem interessante, a construção, além desse, a gente teve um outro também, a gente construiu um outro. E eu vou deixar a Laís falar, porque eu falo demais, gente, senão eu não deixo a Laís falar. Eu vou tentar resumir. É, uma, uma coisa interessante, igual a Nadson falou mesmo, a gente tentou focar a importância do caso não só para a contabilidade, mas também para a administração, que nessa tomada de decisão tem muita coisa em comum nos dois cursos, né? E uma coisa muito interessante é a construção do caso relacionado às teorias da decisão no mercado eficiente, porque na graduação a gente vê muito pouco disso. Então, já introduz ao aluno esse tipo de informação, que existem teorias que a gente usa nos trabalhos e que podem influenciar também muito na prática da tomada de decisão mesmo, igual o próprio Nadson falou, o exemplo dos analistas, dos investidores. Então, tentar trazer também essa perspectiva de que a gente tem outras teorias, sabe? Porque a gente estuda muito por alto. Então, eu acho que isso, construir casos de ensino utilizando teorias que a gente pode utilizar em trabalhos da contabilidade é muito interessante. E a gente tentou atrair o público para ter esse olhar. Perfeito. Mais falar o Jefferson também, se tiver alguma coisa para falar, né? Sinta-se à vontade. Temos ainda alguns segundos antes da discussão geral, né? Ok, né? Então, agora vamos para o segundo momento, né? Já que a gente tem um tempo ainda pela frente para discutir
de maneiras gerais também, o que as percepções de vocês do caso, né, do Jefferson, né, e o que é que vocês acharam também do caso, as contribuições também. Então, sintam-se à vontade para vocês contribuírem também ou comentar, né? Acho que aqui esse espaço é de diálogo mesmo, então sintam-se bem à vontade. Então, eu gostaria de fazer um comentário breve, que o nosso caso, geralmente a gente vê casos de ensino como o do Jefferson, contando uma historinha, e depois você faz os questionamentos, a proposição de perguntas. Apesar da gente não ter feito isso no nosso, né, a gente tentou, por ser um caso muito assim prático, a gente não resolveu não trazer uma história. Mas no caso do Jefferson, eu achei muito interessante foi a questão da proposição das perguntas, porque ele mostra uma realidade que pode ser utilizada nas empresas e as perguntas que eles propõem estão muito alinhadas. Então, assim, coloca-se que existe essa dificuldade em avaliar o resultado das informações que as tecnologias de inteligência artificial trazem para a gente, e eles colocam o aluno para ter justamente esse pensamento crítico, porque essas tecnologias, quando surgem, são muito... As pessoas têm muito medo, né? O aluno vai só colar, o aluno vai se esforçar. Então, assim, direciona muito que elas também podem ser utilizadas para o aluno ter esse pensamento crítico, desenvolver esse pensamento crítico, o que é muito importante também, e a gente anda precisando muito disso, independente de chat GPT ou outra tecnologia, porque os estudantes estão perdendo esse pensamento crítico, a gente vê isso muito na graduação. E aí eu faço uma analogia que eu penso que, e quando surgiu o Google, os professores devem ter ficado tão desesperados quanto agora. Hoje cedo eu participei de uma sessão que o professor falou, um professor do Chile, falou que ele faz isso na sala de aula. Não, hoje não, foi ontem, o professor da USP. Ele faz isso na sala de aula, já trouxe essa tecnologia para dentro da sala e ele faz na prova isso. Ele faz os alunos proporem questões para a tecnologia e avaliarem o resultado, se estava certo ou não, quais são as possibilidades de melhoria. Então, achei um caso muito interessante, um tema que está muito em alta também, e para a gente também mostrar para os professores que não precisa ter todo esse medo, é só a gente conseguir se adaptar, né? Porque não só essas tecnologias, mas tudo muda muito. Então, a capacidade de quem ensina se adaptar, ela tem que estar sempre muito afiada, né? Então, eu achei muito interessante tanto o caso quanto a proposição das perguntas, de trazer o aluno para essa importância de se analisar criticamente. Perfeito. Se a Janaína tiver alguma coisa para colocar também, sinta-se à vontade. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Poxa. No momento, não. Perfeito. E uma coisa assim, eu vou voltar de novo ao trabalho do Jefferson, mas o que eu vou falar agora, eu acho que talvez possa valer para os dois casos. Quando eu estava criando, desenvolvendo o caso agora, né, junto com meus colegas também, a gente submeteu para outro evento, a gente pensou assim, tempo e espaço do caso, né, no sentido de como é uma publicação definitiva, e o nosso interesse é também uma publicação, a gente tem que pensar até que ponto a gente vai utilizar esse caso, né? No sentido de validade do caso também, porque a ideia é que esse caso ele possa ser trabalhado, né, em diversos momentos também. Então, acho que agora vocês podem pensar como o caso de vocês estão construído para o tempo e para o espaço, né? Principalmente que a gente sabe que a gente está numa academia que demora um pouco também para aceitar esses casos de ensino, vai e volta, aí já tem 2 anos, né? E será que daqui a 2 anos o caso ele vai conseguir ser trabalhado da forma que a gente estava pensando? Eu acho que vocês poderiam tentar, de algum momento, neutralizar essa questão de tempo e espaço, se tiver data, se tiver, para o professor ter essas possibilidades de abertura também do caso de ensino em diversos momentos. Eu acho que isso é bacana. Até para não ter, tem que atualizar, a revista tem que atualizar esses tópicos, aí para a gente ter que atualizar de novo os dados, voltar no caso, e às vezes a gente está com outros interesses já, depois de 2 anos, né? Então, pensar nessa questão de tempo e espaço do caso é interessante. Uma questão, Jefferson, que nós utilizamos agora, desenvolvendo o caso, quando você está criando aquelas histórias, né? É se basear também na literatura para cada afirmação ou parágrafo. Aí, no final,
você vai na literatura, bebe o que é que ela está trazendo ali sobre algum tipo de tópico ou afirmação da história, e também no referencial você coloca qual literatura foi que você se baseou, né, para ter colocar aquela afirmativa na história, para não ficar tipo uma história pela história, mas uma história que por trás dela tem toda uma construção da literatura. Então você bebeu da literatura para desenvolver cada tópico do caso de ensino. Então, o que a gente está fazendo agora, ao menos para diluir o problema da subjetividade também na criação da história, né, do caso, é você beber da literatura também. Então, acho que isso é bem interessante. Aí você vai construindo e pedindo ali suporte à literatura, e no final você vai referenciar. Acho que isso é bem bacana. Eu acho também, né, eu acredito que caberia até mesmo no seu caso, né, Jefferson, de vocês, uma figura ali no tópico 1.3 para deixar claro, né, como foi o processo. Para deixar mais claro ainda, né, como ocorreu esse processo de seleção e afins. Eu acho que uma figura ali ajudaria muito os leitores a compreender como foi o entendimento, né, deste caso, né. A equipe da Janaína, da professora Laís também, das professoras da UFO, também trouxe ali, né, um gráficozinho. Acho que isso ajuda o aluno a compreender melhor, isso que eu acho super bacana. Também, né, eu acho que seu trabalho, Jefferson, cabe muito para a disciplina de tópicos também. Acho que é bem interessante para a disciplina de tópicos, para além da disciplina que você trouxe, mas para a disciplina de tópicos contemporâneos também. Ah, e aí, talvez, né, algumas notas ali, esse tempo que você colocou, eu achei 50, 50, 50 um pouco pesado, mas assim, você pensando na construção do caso. Então, vocês vão pensar se realmente faz sentido esse tempo gigante, né, para desenvolver o caso, que a gente pensa que o caso é uma coisa mais rápida, né, a depender da complexidade também de cada caso e afim. E uma coisa que que a gente vê na literatura bastante, até para você, Jefferson, quando for desenvolver o dilema do caso, é que o caso ele não pode ter um dilema no que o aluno vai ter uma pergunta de sim e não. O dilema ele tem que ser desafiador para o aluno. Tanto que a literatura de Harvard, dentre outras, ele já vai trazer já que, às vezes, cada grupo vai solucionar o caso de uma maneira diferente, né? E aí, quando você traz aquelas questões lá também do chat, né, do exame e afins, eu fiquei muito preocupado com esse tempo e espaço, né? E como os alunos vão se engessar demais na resolução daquelas questões. E aí eu acho que, como são questões que com o tempo talvez possa modificar, né, de acordo com o mercado e afins, aí eu acho que vocês podem pensar em desenvolver outras questões para não ficar tão atrelada ao tempo ou ao espaço ali, e aí engessar o aluno em desenvolver uma resposta aí. Porque eu acho que depende muito do acesso também. Não sei se vocês pensaram isso, do chat, de cada um vai colocar ali para ter aquelas respostas, porque eu vi que no final você coloca assim, olha, nessa resposta aqui o chat dá isto, né? Nesta ele vai direcionar para isso. Aí eu fiquei pensando, quando for à disposição dos grupos, aí eu fiquei preocupado, mas será que cada grupo vai colocar de uma forma no chat e aí vai encontrar, né, respostas diferentes? Como o professor vai gerenciar isso, sabe? Aí eu fiquei preocupado justamente com essa questão, né, de você pensar, mas isso é claro, né, para você refletir direitinho com o seu grupo e afins também, e sempre pensar que o tópico mais interessante do caso, né, é as notas de ensino. Então, as notas de ensino, o foco realmente tem que ser bem contundente mesmo. E aí eu incentivo fortemente, né, a você, Jefferson, né, as professoras da UFO também, a desenvolver aí, a levar para a ASAA, para também a revista de contabilidade da UFBA, né, que aceita casos de ensino. Também temos a FGV Casos também, e a Harvard. O que é que acontece? Lá dentro dos casos da Harvard, vocês podem fazer o link, a inscrição de vocês direitinho, e aí vocês vão receber atualizações dos casos da Harvard
por e-mail e vocês podem ter acesso, né, aos casos na íntegra. E isso que é bacana. Para mim, chegam os casos, né, semanalmente ou mensalmente, e aí eu entro e tenho acesso ao caso na íntegra, né? O caso na Harvard. Eles têm um tópico, um link só de caso, né? Já que eles começaram os casos aí desde 1912, né? Foi o primeiro caso, foi da Harvard. E se vocês entrarem no site mesmo, vocês podem fazer o cadastro, né? Colocando institucional aí, e vocês vão ter acesso tranquilamente. Aí vocês podem visualizar a configuração da narração dos casos de Harvard, né? Que é bem interessante também. E aí é uma questão que a gente começa a analisar, né? O quanto é bacana, né? Ver que a nossa academia ela está tomando essas dimensões diferentes no que refere-se à construção de casos para trabalhar em sala de aula, né? E aí a gente já vem uma cultura da UFO, né? Trazendo também todo esse incentivo para o trabalho de casos, né? Também na disciplina, também aí a professora Araceli, né? E construindo aí com o Jefferson, né? E aí você vê dois paralelos de casos super interessantes que podem ser trabalhados em contextos interessantes e que auxilia o trabalho do docente. Então, a ideia também é desmistificar essa ideia da sala de aula, mas trazer uma prática também. E aí eu acho que os dois casos trouxeram essa visão, né, mais prático, não é o que eu estou no mercado, é o que está no mercado, eu vou trazer para discussão aqui, né? Então, isso que eu achei super interessante também. E aí, o Jefferson, se você achou pertinente também os meus apontamentos, então sinta-se à vontade para depois mandar e-mail também. Eu gosto bastante de casos, já estou aí trabalhando com algum tempo avaliando, né? Então isso que eu acho super bacana. A Laís também, né? Os demais, né? O Paulo está aqui agora. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Antônio? Parabéns aí pelos feedbacks. Acompanhei a discussão, foi bem rica, parabéns. Muito obrigado. Então, se vocês tiverem também mais algum questionamento aí, por favor, sintam-se à vontade, né? Agradecimento no espaço de vocês agora. Temos Eu alguns queria dar minutinhos. parabéns para o Jefferson, porque, como eu não comentei, mas como ele é da contabilidade também. E eu estou vendo que está tendo um aumento de produção de casos de ensino na nossa área, né? Não é muito comum os professores usarem e na graduação como uma estratégia de ensino, mas igual eu mesma, eu vim a ter contato com casos de ensino na pós-graduação. E assim, foi pego de surpresa. Eu tive contato e comecei a elaborar casos de ensino. E a gente vê que está tendo essa evolução na nossa área, né? A gente percebe que o SEMEAD ele é mais evoluído do que os nossos congressos nesse sentido de casos de ensino. Lógico que a gente tem aí nossos congressos que já estão aceitando, mas a gente ainda vê pouca procura, né? Pouco ainda trabalhos aprovados. Que eu vi que aqui teve várias sessões de casos de ensino no SEMEAD. No Ampconte, por exemplo, se eu não me engano, acho que teve 5 trabalhos aprovados de casos de ensino. Então, ainda é um número muito baixo. E essa revista agora está começando, né, a ter essa publicação aí de casos de ensino. Então, parabéns, Jefferson, por você ter começado aí a elaborar casos de ensino igual a gente começou. A gente ainda está com a ideia de publicação dos nossos casos em livro, que a gente está com uma proposta de fazer um livro do nosso. E é isso, né? Que você consiga publicar o seu aí, Everson. E qualquer coisa pode bater na porta do Nadson, que ele também tem bastante experiência aí com casos de ensino. Com certeza. Eu só tenho a agradecer pelas contribuições. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Laís, também. E Janaína, muito obrigado mesmo pelas palavras e pelas contribuições que, assim, com o caso de ensino, eu acho que é o primeiro contato que eu estou tendo e eu acho que o Fabiano chegou a desenvolver em outras disciplinas também e, assim, é bem legal, né, desenvolver as questões, pensar, né, como a gente, assim, a gente se coloca no lugar do aluno. A gente é aluno, mas a gente tem que se colocar no lugar do aluno para tentar, justamente o que o professor Nadson falou, olha, como é que a gente vai puxar? Imagina ele é o leitor, né? Como é que a gente vai captar essa atenção dele para poder participar, né? Então, isso é bem legal, tá todo instante aqui
refazendo essas histórias, né? Esse trajeto. É bem legal. Muito obrigado mesmo. Eu também só gostaria de agradecer mesmo o comentário de vocês, dos avaliadores que leram também o artigo, né? Toda contribuição ela é válida, né, Janaína? Porque a gente está sempre melhorando nossos textos, então, assim, só tem a agradecer. Perfeito, né? Então, acho que... Pessoal... Oi. Inclusive, se você quiser mandar depois para a gente por e-mail feedback sobre o arquivo aí com as anotações, a gente agradece, tá? Mandarei sim, mandarei sim. Então, já tem e-mail de vocês lá e eu envio para vocês os Obrigada aí pelos feedbacks. apontamentos. E qualquer questão que vocês tiverem também dúvida ou quiserem alguma, pode mandar para mim também, que eu gosto, né, de discutir casos de ensino e também estou trabalhando e lendo algumas coisas que estou achando bem interessante. E aí, ao final também, tem aí o link, né, no chat, então eu solicito que vocês também avaliem, né, a sessão, por gentileza. Agradeço também desde já, né, aos que estavam aqui participando também e discutindo. Acho que o processo de construção de casos é dessa forma mesmo, ir para debates, para discussões, para melhorar e lapidar para desenvolver em sala de aula também. E agradeço o apoio do Paulo também, que está aí, né, que é o nosso líder de área. Então, muito obrigado, Paulo, pela articulação aí desse processo. E imagino o quão deve ser desafiador. A Janaína quer falar, por gentileza? Eu queria perguntar para o Paulo, porque na avaliação tem a qualidade do moderador. No caso, eu posso avaliar o moderador como o Alisson, ou o Nadson? Então, pessoal, se vocês puderem esperar, então, talvez uns 5 minutinhos para avaliar essa sessão, porque o Antônio, ele não consta no sistema como moderador, e eu acho que seria muito interessante colocar ele como moderador para ele receber esse feedback. Então, eu vou fazer a alteração aqui rapidinho, para ele constar como moderador, aí vocês dão aquele F5 e aí atualizam, e aí fazem a avaliação, por favor. Aí teve um grupo que não veio, né, também agora. Também bem interessante o caso deles também, foi bem interessante. E agora só estamos aqui com contadores, né? Contadoras também. O Paulo, acho que é da área de administração, né, Paulo? Isso, eu sou de responsabilidade socioambiental. Da professora Araceli também lá, que no Jefferson, né, que faz ela também, acho que discute, né, sobre essas questões. Sim, ela tem uma linha. Bem forte, né? Oxe, tem ela tem disciplina de ambiental, aí é muito legal a estrutura que ela montou, se estiverem interessados em fazer, ela trabalha com tópicos, né, a disciplina dela, como contabilidade estratégica, e aí semestralmente ela vai atualizando os temas que ela acha interessante, e aí por isso que esse ano foi trabalhado, aí cada aluno pega um artigo, né? E toda aula ele vai falar sobre aquele artigo, se ele é interessante ou não, para poder desenvolver e tudo mais, aí acaba utilizando aquele artigo também. O time que montando uma base, né? E Sim, é bem interessante. vai São construindo. bons debates, bons debates, sala de aula. Eu utilizei muito na época da graduação para trabalhar no TCC e eu puxo um pouco para essa área de responsabilidade social corporativa também, né? Então, ela me ajudou bastante nesse processo, né? A literatura dela, na verdade. Bom, pessoal, eu já atualizei, agora o Antônio já é o moderador da sessão, agora vocês podem passar aqueles feedbacks aí a gente, por Ok. favor. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, né? Espero que no próximo ano você continue submetendo, desenvolvendo casos aí, que eu veja publicados em bons periódicos. Então, agradeço, né? E peço desculpa por algum inconveniente. E desejo aí um excelente final de semana para todos e finalzinho de congresso. Então, muito obrigado. Até mais. Obrigada, eu que agradeço, gente. Vejo vocês no Ampiconte. Vai estar lá, Jefferson? Não, não picante não, não estarei lá Acho que não. só eu e o Nadson, então, que vamos estar no... Ah, Ok. é um prazer imenso conhecê-los. Igualmente, igualmente, Fantásticos. igualmente, Muito Jefferson. obrigado. Nos vemos por aí. Tchau, pessoal, a gente se vê. Tchau, Paulo. Um abraço.